Seja bem-vindo ao nosso canal de curiosidades incríveis. Dosagem incorreta e consequências fatais. O fentanil é notoriamente perigoso devido à sua extrema potência, e a dosagem precisa é absolutamente crítica quando se trata dessa substância. Pequenos desvios na quantidade de fentanil usado podem ter consequências devastadoras, incluindo overdose e morte. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar. Dificuldade de medição. Medir com precisão a quantidade de fentanil é incrivelmente difícil, especialmente quando a droga é adquirida no mercado ilegal. Geralmente, é vendido em forma de pó ou como um adesivo transdérmico, o que torna quase impossível para os usuários saberem exatamente quanto estão consumindo. Riscos para usuários recreativos. Para os que usam fentanil recreativamente, a falta de controle sobre a dosagem é uma ameaça constante. Uma pequena variação na quantidade ingerida pode levar a uma overdose acidental, resultando em sintomas graves, como dificuldade respiratória, letargia extrema e perda de consciência. Overdose silenciosa. O fentanil é conhecido por sua capacidade de causar overdose silenciosa. Isso significa que os usuários podem não perceber imediatamente que estão sofrendo uma overdose, o que torna difícil buscar ajuda a tempo. A diminuição da frequência respiratória e cardíaca é uma característica dessa droga, e a overdose muitas vezes resulta em parada respiratória e morte se não for tratada rapidamente. Risco para bastanders. Além dos próprios usuários, a dosagem incorreta de fentanil representa um risco para aqueles que podem estar em contato com o usuário durante uma overdose. Tentar ajudar alguém que está sofrendo uma overdose de fentanil pode ser extremamente perigoso. Dificuldade de tratamento. O tratamento de overdose de fentanil pode ser mais desafiador do que o de outros opioides devido à sua potência. Mesmo o uso de naloxone, Narcan, um medicamento que reverte os efeitos dos opioides, pode ser insuficiente em casos graves de overdose de fentanil. Adulteração e o perigo oculto do fentanil. No mercado ilegal das drogas, o fentanil é frequentemente adulterado, o que adiciona uma camada extra de perigo para aqueles que o consomem. A adulteração ocorre quando outras substâncias são misturadas ao fentanil, muitas vezes sem o conhecimento do usuário. Este é um problema preocupante por várias razões. Falta de transparência. Os traficantes que vendem fentanil frequentemente não revelam aos compradores que a droga foi adulterada. Isso significa que os usuários raramente têm conhecimento do que estão realmente consumindo. Eles podem acreditar que estão adquirindo uma droga específica, como heroína, cocaína ou comprimidos de êxtase, quando, na verdade, estão ingerindo uma mistura perigosa que inclui fentanil. Variações na potência. A adulteração do fentanil pode resultar em variações significativas na potência da droga. Como o fentanil já é incrivelmente potente por si só, misturá-lo com outras substâncias desconhecidas torna impossível para os usuários determinar com precisão quanta droga estão usando. Isso aumenta consideravelmente o risco de overdose acidental. Sintomas imprevisíveis. As substâncias adicionadas ao fentanil podem ter efeitos imprevisíveis sobre o corpo e a mente. Os usuários podem experimentar reações adversas graves, como alucinações, convulsões e problemas cardíacos, devido à presença de outras substâncias na mistura. Dificuldade de atendimento médico. Quando ocorre uma overdose devido à adulteração do fentanil, os profissionais de saúde podem enfrentar dificuldades para tratar o paciente, uma vez que não sabem com certeza quais substâncias foram ingeridas. Isso pode atrasar o tratamento apropriado e colocar a vida do usuário em risco. Risco para a comunidade. A adulteração do fentanil não afeta apenas os usuários diretos, mas também a comunidade em geral. Overdoses e eventos médicos de emergência relacionados ao fentanil podem sobrecarregar os sistemas de saúde locais e aumentar a carga de trabalho dos serviços de emergência. Em resumo, a adulteração do fentanil é uma prática perigosa que coloca os consumidores em um risco significativo e muitas vezes oculto. A falta de transparência na venda de drogas ilícitas torna praticamente impossível para os usuários saberem o que estão realmente consumindo, aumentando a importância da conscientização sobre os perigos do fentanil e a necessidade de evitar o uso de substâncias desconhecidas ou provenientes de fontes não confiáveis. Tolerância e dependência ao fentanil.
um caminho perigoso. A exposição contínua ao fentanil é uma trilha perigosa que muitos usuários enfrentam, pois essa substância é altamente viciante e pode levar rapidamente ao desenvolvimento de tolerância e dependência. Aqui estão os principais pontos para entender sobre esse aspecto assustador do fentanil. Desenvolvimento de tolerância. A tolerância ocorre quando o corpo se adapta à presença do fentanil e seus efeitos, resultando na necessidade de doses cada vez maiores para alcançar os mesmos efeitos inicialmente obtidos com doses menores. Isso significa que, ao longo do tempo, os usuários precisam consumir quantidades substancialmente maiores de fentanil para sentir o alívio da dor ou a euforia que desejam. Ciclo vicioso. A tolerância cria um ciclo vicioso, uma vez que os usuários continuam aumentando a dose para obter o efeito desejado. Isso os coloca em maior risco de overdose acidental, uma vez que a linha entre uma dose que proporciona alívio e uma dose que pode ser fatal se torna cada vez mais tênue. Dependência física e psicológica. Além da tolerância, muitos usuários desenvolvem uma dependência física e psicológica ao fentanil. A dependência física significa que o corpo se acostuma tanto com a presença da droga que a falta dela leva a sintomas de abstinência graves. Isso pode incluir náuseas, vômitos, tremores, sudorese intensa e dor física extrema. A dependência psicológica, por sua vez, é a compulsão psicológica de continuar usando a droga, muitas vezes devido ao desejo de evitar os sintomas de abstinência e experimentar os efeitos agradáveis do fentanil. Risco de overdose crescente. À medida que a tolerância e a dependência aumentam, os usuários se tornam cada vez mais vulneráveis a overdoses acidentais. A busca por doses cada vez maiores pode resultar em uma dose que ultrapassa a capacidade do corpo de tolerar, levando a uma overdose grave ou fatal. Dificuldade no tratamento. Aqueles que desenvolvem dependência de fentanil muitas vezes enfrentam uma batalha árdua para superá-la. O tratamento da dependência de opioides, incluindo o fentanil, pode ser desafiador devido aos intensos sintomas de abstinência e à compulsão psicológica de uso continuado. Em resumo, a tolerância e a dependência ao fentanil representam um ciclo perigoso que coloca os usuários em risco de overdose e complicações graves de saúde. É fundamental reconhecer os sinais de dependência e buscar ajuda médica e apoio emocional o mais cedo possível para interromper esse ciclo antes que ele resulte em danos irreparáveis. A conscientização sobre os perigos do fentanil desempenha um papel crucial na prevenção e no tratamento da dependência dessa substância letal. Impacto na comunidade. O aumento no uso de fentanil tem impactado comunidades em todo o mundo, sobrecarregando os sistemas de saúde, serviços de emergência e recursos de tratamento de dependência. Esforços de prevenção. Profissionais de saúde e autoridades estão fazendo esforços significativos para educar o público sobre os perigos do fentanil, melhorar o acesso a tratamento para dependentes e aumentar a regulamentação de sua prescrição. Nossos vídeos são lançados regularmente, então você nunca perderá a oportunidade de descobrir algo novo e fascinante.